Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. There is great revelation in the biblical account of the flood. A grande revelação no relatório bíblico do dilúvio. Muitas pessoas zombam da ideia de que um grande dilúvio aconteceu e destruiu toda a humanidade, exceto uma família. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que esse evento é testemunhado não apenas em um lugar, mas em vários lugares, tanto no Antigo Testamento, quanto também no Novo Testamento. Por exemplo, o próprio Yeshua falou sobre os dias de Noé e o dilúvio que ocorreu. Então, você precisa ser honesto consigo mesmo. Você não pode aceitar apenas uma parte deste livro e rejeitar outras. Você não pode dizer o que algumas pessoas me disseram. Sabe, eu realmente presto atenção naquelas palavras que estão em vermelho, porque na minha Bíblia, essas palavras em vermelho são as palavras de Yeshua, ou de Jesus. Muitas pessoas as consideram uma fonte superior de revelação, mas eu não recomendo isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para promover transformação no homem de Deus, tornando-o completo e plenamente preparado para toda boa obra. E aqui a palavra homem significa, como aprendemos em Gênesis, tanto homem quanto mulher. Portanto, não coloque uma passagem ou uma parte da Bíblia acima das outras. Minha mensagem é: o próprio Yeshua afirmou a realidade do dilúvio. Se você não compreende a precisão histórica deste livro, não estará preparado para os últimos dias, nem terá uma perspectiva correta do que está por vir, com relação a todas as coisas, inclusive esse grande dilúvio. E deixe-me dizer outra coisa. À medida que a ciência avança, ela se alinha com as Escrituras. Eu já disse isso antes. E há cada vez mais cientistas, não necessariamente os que acreditam em Deus, mas cada vez mais estão vendo evidências no relato. O que eles veem revelado através da geologia, o relato, o registro encontrado na Terra. Eles estão encontrando evidências de que houve um grande dilúvio. E sabemos, em termos bíblicos, que ele aconteceu. Por isso, então, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Gênesis, capítulo 6. Repito, Gênesis, capítulo 6. Na semana passada, vimos que há uma mudança no foco da Bíblia para um homem. E esse homem é Noé. Descobrimos que ele encontrou graça diante de Deus. E o que essa graça que ele encontrou em Deus trouxe para a sua vida? A revelação. Deus revelou a verdade a Noé. Então, um dos maiores resultados da graça em Noé foi este. Ele viveu de forma diferente. Ele fez o que era certo. Não fez o que sua carne dizia para fazer. E fez julgamentos morais, julgamentos éticos baseados em seu relacionamento com outras pessoas. E, por causa disso, Deus começou a agir em sua vida. E Deus lhe deu revelação. Vocês sabem do que nós precisamos muito? De revelação. É por isso que damos uma ênfase tão forte à Escritura, a perfeita revelação de Deus para nós. Ao estudarmos Gênesis 6, observemos o que Deus diz a Noé no versículo 13.
versículo 13. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim. Essa frase está repleta de ensino teológico. Observe a palavra carne. Esta palavra se refere aos seres humanos, mas também, à medida que crescemos no entendimento do vocabulário bíblico e de como as palavras devem ser compreendidas, percebemos que carne é sinônimo de pecado na Escritura. Carne é sinônimo de uma natureza carnal, pecaminosa. É viver segundo os desejos do corpo, fazendo o que é certo aos seus próprios olhos, buscando o que agrada ao corpo e não a Deus. Em segundo lugar, quando lemos o fim de toda a carne, não pense que você escapará dessas coisas. Nem pense que, de alguma forma, você será uma exceção à regra. Deus diz, nesta passagem, que o fim está chegando para toda a carne. Quando compreendemos corretamente o que falamos na semana passada e o que veremos nesta semana, percebemos uma conexão que ele usará para trazer o fim de toda a carne. Uma conexão entre o dilúvio e o juízo. Então, aqui percebemos uma coisa importante. Deus, que é amoroso, que é misericordioso, que é tardio em se irar e abundante em graça. Deus que perdoa, que tem misericórdia, esse mesmo Deus também julgará. E se você me perguntasse qual é o melhor exemplo, aquilo que melhor nos revela que Deus vai julgar, a resposta seria a cruz. Aprendemos no Novo Testamento e lemos em João 1, capítulo 2, que os pecados da humanidade, que os pecados do mundo foram colocados sobre o Messias. Quem é o Messias? É o unigênito de Deus, o Pai, em quem ele se agradou, a quem ele amou. Mas por que o Messias se tornou pecado por nós? Ou seja, ele tomou sobre si os nossos pecados visando um resultado muito importante, que ele levasse sobre si o juízo, a ira de Deus, e nós não, para que pudéssemos escapar. Ele se tornou a provisão. Deixe-me compartilhar algo com você. Ao olharmos para a segunda metade do capítulo 6 de Gênesis, um dos pensamentos-chave intrinsecamente encontrado neste texto é a provisão de Deus. E se não respondemos de forma adequada, em obediência à provisão de Deus, veremos que chegaremos a um fim eterno. Não um fim que se encerra, mas um fim que permanece para sempre. E aqui esse fim está ligado à ira de Deus. Portanto, aquele que rejeita a provisão de Deus experimentará a ira eterna de Deus. Agora, essas devem ser palavras bastante impactantes, mas é o que a palavra de Deus revela. Olhe novamente. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim. Deus é longânimo. Ele é paciente. Mas com o tempo e a multiplicação do pecado, isso chega a um ponto em que ele precisa agir. Sua santidade, seu caráter, sua justiça exigem isso. O que entendemos? Nós vemos na segunda metade do versículo 13. Porque a terra está cheia de Hamas. A palavra Hamas representa não apenas um comportamento, mas também uma mentalidade, ou, melhor ainda, uma condição do homem. Não sei como está traduzido na sua Bíblia, mas eu traduziria a palavra Hamas como violência. Mas violência por causa da violência. Acredito que já falamos sobre isso em um estudo anterior, mas vou repetir rapidamente.
Hamas significa violência porque você quer infligir dor, sofrimento, tristeza e até morte a outra pessoa. Existe um certo prazer, uma alegria, um contentamento que vem de ver os outros sofrerem. Veja só, Hamas é o caráter de Satanás. É isso que o move. E isso também trará a destruição eterna àqueles que andam de acordo com sua vontade. Deixe-me te dizer uma coisa. Se você não escolher sabiamente, se você não escolher os caminhos de Deus, os seus propósitos, os seus planos, todos nós lidamos com computadores e existe aquele modo padrão. Então, se você não escolher o caminho de Deus, a provisão de Deus através do Evangelho, através do Messias, pelo modo padrão, naturalmente, sem precisar fazer nada, você estará escolhendo o plano de Satanás, o caminho dele, e colherá o que ele colhe. Essa é uma lição que estamos aprendendo que é muito, muito importante mesmo. Neste capítulo 6 de Gênesis, Deus está revelando princípios de vida, princípios do reino. Então, mais uma vez, segunda metade do versículo 13. Porque a terra está cheia de Hamas dos homens. Ou seja, veio por causa deles. É assim que deve ser traduzido. E eis que, Deus ainda está falando, eis que eu os destruirei. O termo eles se refere à humanidade. Ele vai destruir a humanidade. Esse é Deus. É Ele que está no controle. É Ele que é responsável por essa destruição. Tudo é consequência da sua ação por meio do juízo, porque Ele é um Deus santo, um Deus justo. Portanto, esse Deus deve eventualmente lidar com o pecado, deve julgá-lo e destruí-lo. Então ele diz: eis que eu os destruirei juntamente com a terra. E isso acontece porque existe, desde a forma como fomos criados, uma conexão entre o homem, Adão, e o solo, Adamá, que se refere à terra. Há, portanto, uma conexão. Ora, aqui vemos um problema. Quando estamos mais conectados à substância da qual fomos formados do que àquele que nos criou, você estará conectado a uma coisa ou a outra, à substância da criação ou ao Criador. Esse é o ponto. Portanto, Deus está trazendo destruição sobre a humanidade e sobre a terra. Versículo 14. Agora, isso é muito importante, porque Noé encontrou graça diante de Deus. Ele se tornou um receptor de algo. E do que se tratava? Olhe para o versículo 14. Deus está falando com ele e diz: faça a selahá, faça para vocês. Isso é importante. Muitas Bíblias trazem simplesmente a palavra faça. Mas podemos entender, como acredito que assim devemos entender, como faça para vocês. Essa revelação nos alcança, visando o nosso melhor. Deus quer nos abençoar. Então, encontrar a graça de Deus. O que isso traz primeiro, acima de tudo? A revelação em sua vida. E essa graça nunca se concretizará a longo prazo. Ela não conduzirá a bênçãos, a menos que você compreenda a revelação da graça de Deus, a menos que seja um receptor da sua palavra, da sua iluminação, da sua instrução para nós. Então ele diz, versículo 14, faça para vocês. A palavra aqui é tevá, uma arca. Uma arca de madeira de gofer. A madeira também é significativa, porque a arca, sem dúvida alguma, Deus a providenciará. Noé vai construí-la, mas esta arca é resultado da revelação. Deus vai instruí-lo. De fato, Deus vai ajudar Noé neste processo.
do começo ao fim, enquanto ele responde à revelação de Deus. Sabe de uma coisa? Noé vai conhecer Deus melhor. Portanto, servir a Deus não traz benefícios para Deus. É para o nosso próprio benefício, para que possamos reconhecer, aprender mais, compreender as verdades sobre Deus. Repetindo, faça para vocês esta arca de madeira de gofer. A próxima palavra é kinin. Kinin, com um kuf, e não com um kaf. Se você sabe hebraico, sabe a importância dessas duas letras nessa palavra que soa igual. Kinin, aqui significa ninho, como na frase, um pássaro faz um ninho. A palavra ninho é significativa porque, normalmente, o ninho serve para colocar ovos. Ou seja, um rabino ou mestre do judaísmo sempre associa ninho com ovos e, portanto, com a próxima geração. Deixe-me simplificar. Existe uma correlação entre ninho e futuro. Então, o que compreendemos sobre isso? O que entendemos é: a provisão de Deus é para que possamos ter um futuro com Ele, em seu reino. Existem numerosos princípios do reino que são vistos em Gênesis capítulo 6. Continuando, faça para vocês uma arca de madeira de gofer, e ela deve conter ninhos. Talvez em sua Bíblia está escrito compartimentos ou cômodos, ou até outra tradução, mas literalmente é uma palavra que significa ninho, como o ninho de um pássaro. Aqui tem a ver com um lugar de habitação. Assim, existe um futuro. Ele diz, você fará a arca. E aqui está o ponto-chave. Você a fará de madeira. E depois ele diz, você a revestirá. E preste atenção nessa palavra, porque é a mesma palavra que significa expiação, como no dia da expiação. Kaf, Fé, Hash. Então ele diz, você revestirá toda a arca por dentro e por fora. E continua, por dentro e por fora com kofer, que é uma cobertura. Essa palavra que significa expiação também pode ser traduzida como resgate. Algo que é pago para trazer libertação, para restaurar um relacionamento onde os dois que estavam separados agora estão unidos novamente. Uma vez mais, somente em hebraico nós percebemos coisas como essa acontecendo. Em inglês, a versão King James apresenta a palavra betume. Outras traduções mais modernas trazem a palavra piche. Este é o ponto-chave. Sem essa cobertura, sem essa substância, sem esse resgate sendo pago, adivinhe o que acontece com a arca? Sem esta cobertura, ela vai afundar, a água vai entrar. Agora, a palavra água aqui, para nosso contexto, como veremos nas próximas semanas, a água era sinônimo de juízo de Deus. Lembra do que diz a Escritura? Deus não destruirá o mundo novamente, mas preste atenção. Ele diz, eu não destruirei o mundo com água. A água era fonte de destruição. Nos últimos dias, ele destruirá o mundo com fogo. É o que a palavra de Deus revela. Mas sem essa cobertura, o que aconteceria? Os que estavam dentro da arca e a própria arca não sobreviveriam ao juízo de Deus. Então, qual é a mensagem? Sem expiação, sem se pagar o resgate, não podemos usar a provisão de Deus. Veja só, o Messias veio ao mundo, mas se não o recebemos, se não utilizamos o Messias, se não o recebemos em nossa vida, se não entendermos o resgate que ele pagou, bem, se não aceitarmos isso, seremos consumidos pelo juízo, pela ira de Deus. Vamos avançar para o versículo 15. É isso. Eu diria que a próxima frase seria algo como Asher,
que significa que, quem ou aquele. Mas neste caso seria como. É assim que você deve fazer, referindo-se à arca. Ela deve ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Ora, esses números têm grande significado. 300, quer seja 3, 300 ou 3.000. O número 3 se refere à revelação, declaração de algo. O número 3 é uma palavra que implica em manifestação, informação. Então, 300, estamos falando de 3 vezes 100. 100 ou 10, ou 1.000 ou 10.000. Ele diz respeito à plenitude. Então, vemos aqui grande revelação. Deus quer nos revelar algo de forma completa. E tudo está ligado à arca. A arca será um meio de revelação. Nas próximas semanas, quero dizer, quando Noé a estiver construindo, veremos que as pessoas querem saber o que ele está fazendo. Por que ele está fazendo? Então, a arca se torna um meio de proclamação. Em segundo lugar, vemos o número 50. 50 é o número do jubileu. Refere-se à liberdade. Refere-se à libertação. E o número 30, como nos 30 côvados de altura, o número 30 muitas vezes está relacionado à morte. Por que digo isso? Por conta das 30 moedas de prata, que na Escritura foram dadas a Judas pela traição do Messias. Em segundo lugar, o número 30 na Escritura, vemos no livro de Números, por exemplo, é sinônimo de luto, que é uma resposta à morte. Então, juntando isso, a arca é a revelação de Deus sobre como podemos ter liberdade. Liberdade sobre o quê? Sobre a morte. Se você rejeitar a revelação e a provisão da arca de Deus e não entender para que ela serve, como consequência virá a morte. Portanto, Noé é instruído a fazer a arca com 300 côvados, 135 metros de comprimento, 50 côvados, 22 metros e meio de largura, 30 côvados, 13 metros e meio de altura. Versículo 16. Zohar. Essa é a primeira palavra, e talvez na sua Bíblia ela esteja traduzida como janela, porque vamos descobrir que ela fica no alto. Muitos diriam que é clarabóia, também é uma boa tradução, mas ela vem da palavra meio-dia. E o que é singular? Por que 12 horas? Porque o sol está no ponto mais alto. Por que é chamado de Zohorayan? Bem, está no plural. É a mesma palavra no plural que significa abundância de brilho ou luz. O que devemos perceber é, quando todas as pessoas que, em alguns minutos, entrarão na arca, ou seja, Noé, seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos, você entenderá que, quando eles entrarem, eles começam a experimentar os efeitos do juízo de Deus. A chuva começa a cair, a arca será lançada e começará a se mover. A única coisa que eles têm é que, quando olham para cima, o que eles verão? Os céus. E os céus proclamam a glória de Deus. Veja, eles estão experimentando a ira, mas sendo preservados por causa da revelação de Deus, por causa da provisão de Deus. Tudo isso é resultado da glória de Deus, da preservação de seu povo, da sua libertação, da sua salvação, tudo ligado à sua glória. É por isso que os que foram salvos, os que receberam a provisão, os que foram resgatados do pecado, estes devem viver uma vida que glorifique a Deus. É isso que esta passagem está tentando nos dizer. Assim, olhe novamente o versículo 16. Faça uma clarabóia, uma janela. Você deve fazê-la na arca. E ela deveria ter, literalmente diz, Ve'el Ama. Ama significa côvado. Ela deve ser, o vão deve ser de um côvado.
e deve ser milimala, que significa lá em cima, o que, em termos atuais, seria um telhado. E você também deve fazer, diz o versículo, uma porta lateral na arca, para entrar e eventualmente sair. Faça também um tarti, ou seja, um andar inferior, e shnai, que seria o segundo andar. E, finalmente, shloshi a shoshin, que seria o terceiro andar. Versículo 17. Aqui, mais uma vez, penso que é relevante ter 3 andares na arca. A arca, a provisão. Todo esse relato procura manifestar, revelar, declarar e documentar Deus como um Deus que provê para a nossa vida, para que possamos superar o seu juízo e as consequências do pecado. Versículo 17. E eu, Deus ainda está falando, eis que eu vou trazer ha-mabur mai, águas sobre a terra, o dilúvio. Nesse momento, precisamos aprender 2 coisas hebraicas. A palavra dilúvio. Em português, nós temos apenas essa palavra, dilúvio. Porém, o hebraico traz 2 formas diferentes. Shitefon, que significa dilúvio, mas no sentido de uma enxurrada violenta, como uma barragem que se rompe e a água avança, destruindo tudo em seu caminho. As pessoas podem estar dentro de casa, e a força daquela água correndo traz a morte. É uma destruição repentina, e tudo termina ali. Já a palavra Mabu é muito, muito diferente. Mabu é a palavra usada aqui para dilúvio. No livro de Gênesis, não Shitefon, mas Mabu. O dilúvio é quando a água começa a subir lentamente. Agora, pense no que aconteceria se você estivesse numa planície baixa. A água começasse a subir. Você se moveria para terras mais altas. E, eventualmente, à medida que a água subia ainda mais, as pessoas buscariam terras cada vez mais altas. Mas, eventualmente, toda a humanidade estaria se dirigindo para lá, até que, inevitavelmente, não haveria espaço suficiente. E o que isso provocaria? As pessoas começariam a lutar pela própria vida. Então, por ser um Mabu em vez de um Shitefon, o dilúvio é muito mais assustador. Ele provoca caos, traz conflito, violência, palavras duras, desespero e grande tristeza. Da mesma forma que alguém veria um ente querido ser submerso. Seus filhos, seus bens, tudo aquilo que a carne ama, sendo lentamente destruído. Então, é isso que vemos quando Deus revela sobre esse dilúvio. Olhe novamente o versículo 17. Eis que eu vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir. Aqui está, Koubassar, toda criatura. Não seja tolo pensando, como dissemos, talvez eu escape, talvez ele não me pegue, talvez eu seja aquela pessoa a chegar a terras suficientemente altas. Não. O dilúvio de Deus vai submergir todas as coisas. E não será apenas hoje, aqui e amanhã já se foi. Não, levou muito tempo para que aquelas águas do dilúvio finalmente recuassem. Ninguém poderia sobreviver a ele, a não ser pela provisão de Deus que alguém poderia sobreviver ao seu juízo. Repetindo, eis que eu vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir. E aqui sabemos o propósito. Deus quer destruir toda criatura que tem fôlego de vida. Ou seja, todo o fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra. Igvá, irá. A palavra aqui talvez seja perecer. Tem a ver com morte. Mas uma morte lenta. Ou seja, uma morte que leva tempo. Então, a linguagem aqui não é agradável. Ela traz em nossas mentes um temor. Então, se alguém me dissesse, Baruch, você vai dormir hoje à noite e nunca mais acordará. Isso não me incomodaria nem um pouco. Mas se alguém me dissesse,
Você terá uma doença e será uma morte lenta e torturante. Então, eu não dormiria bem depois de ouvir essa notícia. Eu sei que o meu futuro me reserva. Tenho vitória por meio do Messias. Vou superar isso por meio da minha morte. Mas isso não seria algo fácil de enfrentar. E não se trata simplesmente de algo. O que ele está dizendo é que o juízo de Deus não é algo fácil de lidar. Há pessoas tolas que dizem: eu acredito que quando morrer, estarei simplesmente morto, tudo terá acabado. Não, não é assim. Veja, quando você pensa apenas na carne, a carne será destruída. A carne pode ser destruída em um momento em sua situação. Você pode morrer dormindo. Pode ser que você seja atropelado por um carro e simplesmente morra. O seu coração pode parar em um segundo. Mas a alma é indestrutível. O que compreendemos aqui é que a alma é eterna. A vida é eterna. Mas também, leia o livro de Daniel, capítulo 12. Todos serão ressuscitados. Alguns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eternos. E também há implicações de juízo ou tormento. Então, essas são palavras sérias. O que está sendo revelado aqui, através da última palavra do versículo 18, é significativo. Mas veja que Deus ainda retorna à sua promessa. Vemos juízo e também revelação. Juízo e revelação. Qual é a revelação aqui? A provisão de Deus. E observe o que ele diz, versículo 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança. A quem você se refere aqui? A Noé, que recebeu a revelação. Uma aliança não pode ser estabelecida sem uma revelação. Veja só uma questão importante. Esta aliança. Bem, é um acordo. Mas espero que tenham aprendido que a palavra aliança é um acordo com um propósito. E qual é esse propósito? Preservar o relacionamento. Então, a aliança de Deus quer preservar o relacionamento entre Deus e seu povo. E dentro dessa aliança, também há as promessas e as bênçãos de Deus. Então, existe uma relação entre provisão e aliança. Deus diz, veja de novo no versículo 18, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca. Agora, o que esse versículo aqui nos ensina? Há apenas uma resposta para que essa aliança seja estabelecida na vida de Noé e dos outros. E essa resposta é que eles devem reagir à revelação que Deus está trazendo. Uma aliança é também uma provisão para o juízo de Deus, para não serem consumidos por ele. Mas eles têm que responder, e veja que há apenas uma provisão. Não há caminhos múltiplos. Deus não disse, sabe de uma coisa? Aqui está a arca, aqui está a espaçonave, aqui está isso, aqui está aquilo. Escolham vocês mesmos. Vocês vêm de uma cultura, aqui está a provisão para vocês. Vocês vêm de outra cultura, aqui está outra provisão. Vocês são desta raça, aqui está a provisão. Vocês são desta etnia, aqui está a sua provisão. Não funciona assim. Deus nos dá um único caminho, somente um caminho. E é por isso que versículos da Escritura, como Atos 4:12, quer dizer, se você não o conhece, deveria. Este versículo diz que há apenas um nome abaixo do céu dado entre os homens. Aqui, novamente, trata-se de homens e de mulheres, pelo qual importa que sejamos salvos. E que nome é esse? Yeshua, um caminho. Agora você pode dizer que esse nome em diversos idiomas, seja Yeshua em hebraico, seja Jesus em espanhol, seja Jesus em grego, seja Jesus em português, seja como for, é totalmente aceitável. Deus entende as línguas.
Ele é quem confundiu essa única língua e criou todas as outras. Ele entende as confissões do coração, não apenas as palavras, mas as verdadeiras confissões do coração. E a menos que você confesse com sua boca e creia em seu coração sobre a sua provisão. E como ele manifesta a sua provisão? Não apenas na cruz. Muitos morreram na cruz, mas também pela ressurreição. Então, se você não crê na ressurreição, está sem esperança. Você rejeita a provisão de Deus. Então, diz o versículo 18, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca. Observe, há uma resposta. Do mesmo modo, o que é importante é o seguinte. Como eu disse no início do estudo, Yeshua falou sobre a realidade de Noé. Falou a idade de Noé. Falou das pessoas que fizeram parte de sua época e da realidade de um dilúvio. Tudo isso é um paradigma. Se você duvidar, basta ler 1 Pedro 3, começando no versículo 18 até o versículo 22. Você verá que a nova aliança, sem dúvida alguma, confirma que existe uma relação intrínseca entre o ensino e a revelação histórica do dilúvio e do que precisamos saber sobre a provisão de Deus por meio de seu Filho unigênito, o Messias Yeshua, para alcançarmos a salvação, para que possamos superar o juízo de Deus e experimentar a libertação, ou, de outra forma, experimentar a salvação. Então, de forma literal, se entendermos isso corretamente, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca. O paradigma é este. Será que todos responderam? Não, nem todos responderam. Muitos receberam revelação? Sim, receberam. Alguns não receberam? É provável que alguns talvez nem tenham ouvido falar de Noé, mas ainda assim receberam o que mereciam. Mas que bênção, que grande bênção estar perto de Noé. Que bênção ouvir seu relato, ver o que ele fazia, como sua vida refletia o que lhe ensinava, o que acreditava em seu coração. Isso se manifestou durante um longo período. Popularmente dizem que levou 120 anos para construir a arca. Mas, de novo, repito, é o que dizem. Mas levaria muito tempo para um homem construir aquela arca. Então, você tem que entender, essa é a mensagem. Aqueles que não responderam, bom, eles não foram salvos. Continuando, você com seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Agora, tem algo que chama a atenção. Se eu estivesse escrevendo, eu diria, você, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. É muito significativo que, em vez de seguir a ordem percebida, ela vai de Noé até seus filhos. Isso chama a atenção. Estamos falando sobre a próxima geração. E é por isso que há sempre uma relação entre a salvação, a libertação de Deus, do seu reino e a próxima geração. Aqui, a palavra filho foi mencionada porque ela tem a ver com herança. Somente quando tomamos posse da provisão de Deus contra seu juízo, também tomamos posse da mesma provisão para receber a herança que Deus quer nos dar. E isso somente por meio dessa relação de aliança. Lembra? O propósito da aliança é manter essa relação, de forma que o resultado, as promessas, as bênçãos dessa aliança possam ser realizadas, possam ser experimentadas. Então, mais uma vez, você com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 19. E de tudo o que vive, de toda a carne, ele diz, 2, ou seja, em pares. Assim, de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, faça entrar na arca para conservá-los vivos. Esta é a instrução. Trazer 2 de cada espécie de animais para a arca para conservá-los vivos. E de que forma? Ele diz, macho e fêmea. Mas por que macho e fêmea? Preste atenção na ordem de Deus. Aqui, mais uma vez, não pense que,
por duvidarem da historicidade deste relato, é assim que o atacam. Não este relato, não. Perceba que são Noé e sua esposa, seus filhos e suas esposas, e os animais, macho e fêmea. O que estamos vendo é uma união sancionada por Deus. Não diz macho e macho, fêmea e fêmea. Isso é abominação diante de Deus. É uma violação da ordem de Deus. Isso não reflete a vida que Deus quer que demonstremos. Veja, Ele está construindo essa vida em pares, em casais, macho e fêmea, para o futuro. Isto é um paradigma. Yeshua falou sobre os dias de Noé. Nos últimos dias haverá algo semelhante. E esses últimos dias darão lugar a quê? Não a uma repopulação da terra, mas a entrada ao reino. Então, qualquer um que pense, a união entre homem e homem, ou mulher e mulher, está tudo bem. Essa confusão hoje sobre masculino e feminino, pessoas falando sobre não ter gênero, isso é ridículo. Você nasce e você nasce macho ou fêmea, homem ou mulher. Como consequência do pecado, e aqui preciso ser cuidadoso, então ouça com atenção, sem tirar conclusões além do que estou dizendo. É o seguinte: por causa do pecado original, vivemos em um mundo marcado por muitas doenças e imperfeições. Isso significa que, às vezes, uma pessoa nasce com problemas de saúde, ou outras deformidades, ou outras coisas. Claro que sim. Mas, de modo geral, nascemos homem ou mulher, e não vemos nenhum fundamento para que as pessoas escolham o próprio gênero. Deus escolhe o gênero, não a pessoa. Todas essas coisas são um ataque contra a ordem do reino. E é sobre isso que este livro está falando. A ordem que Deus quer, a ordem que a humanidade possa continuar. Nas próximas semanas, veremos que Noé, embora encontrasse graça, embora fosse um homem justo em sua geração, isto é, segundo os padrões de sua geração, ele não era o quê? Ele não era perfeito. Ele vai revelar o pecado nas próximas semanas. Então, isso não é uma representação perfeita da salvação. Nesta parte, vemos princípios para aprender sobre a salvação. Deus está nos revelando lentamente, mas progressivamente, a sua própria revelação, para que possamos entender mais completamente, mais perfeitamente, o que Ele deseja. Vamos agora para o versículo 20. Não era apenas de cada espécie de animais, mas também das aves segundo as suas espécies, dos animais segundo as suas espécies, de todo animal rastejante da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie você deverá trazer. Na verdade, virão a você. Isso mostra o poder de Deus, a sua providência, a sua autoridade. Ele diz: todos eles, Yavô, eles virão a você para que sejam conservados vivos. Isso é importante, porque a Escritura está dizendo aqui que esses animais responderão para toda a vida. A resposta deve ser para a vida. E vemos como Deus tem controle total sobre o que está acontecendo. A sua soberania, a sua ordem estão sendo estabelecidas. Ele está trazendo tudo como base para uma nova população da Terra, para uma nova vida ou continuação da vida. Mas aqui, novamente, atenção, ainda não é suficiente, mas não esqueçam os princípios. Não ignore o que Deus está revelando aqui. Versículo 21. E armazene todo tipo de alimento. Literalmente está escrito: Mikol malahá, todo alimento que é comestível. Então, Noé não está apenas trazendo os animais, ou vendo os animais virem até ele.
Ele também é responsável por trazer alimentos, ou seja, por colocar os alimentos dentro da arca, para que você e eles tenham mantimento. Mas isso é após a entrada do pecado no mundo, quando os animais passaram a comer uns aos outros. E na provisão de Deus, no estado da sua ordem, sob sua autoridade, sob sua soberania, dentro da arca, o que percebemos? Nós vimos que, enquanto estavam na arca, restabeleceu-se aquela experiência do jardim. Preste atenção agora. Quando estamos debaixo da provisão de Deus, isto é, quando estamos no Messias. Paulo, por exemplo, frequentemente fala das epístolas. Ele enfatiza nele, ou seja, no Messias, em Yeshua. Quando estamos no Messias, devemos estar experimentando, demonstrando, vivendo de acordo com a verdade do jardim. Que jardim é esse? Há uma relação inerente. Veja só o livro de Apocalipse no final, entre o reino e o jardim. Então, quando estamos nele, viveremos segundo os princípios do reino. Quando os animais estavam debaixo da provisão de Deus, eles não comiam uns aos outros. Comiam toda a espécie de vegetação, como está escrito aqui nesta passagem das Escrituras. Versículo 22. Noé fez segundo tudo. Noé era um homem de fé, e como alguém que encontrou graça, alguém que recebeu revelação de Deus, o que ele fez? Olhe novamente o versículo 22. Noé fez segundo tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez, ou ainda assim, é a palavra kem. Sim, ele fez isso. Deixe-me agora concluir esse estudo dizendo o seguinte. Você não gosta de ter uma frase que resumisse sua vida? Que tudo o que Deus te ordenou a fazer assim, sim, você fez. É para isso que devemos nos esforçar. Quando estamos no Messias, essa maravilhosa provisão do Filho unigênito de Deus, que tomou sobre si o juízo do mundo. Quando estamos nele, precisamos viver de acordo com o reino. Na verdade, quando estamos nele, não podemos deixar de viver segundo os princípios do reino. Devemos dizer sim a tudo que Deus nos ordena. Aqui está um problema que eu enfrento. Muitas pessoas, inclusive muitos professores da Bíblia, pegam esse trecho, o relato de Noé e da arca, e enxergam nele um grande significado que nos ajuda a entender. Trata-se de um paradigma da salvação. Isso é verdade. Mas não se pode pegar apenas uns pedaços. Precisamos ver tudo como parte desse paradigma de salvação. Essa descrição de como a salvação deve se manifestar na vida de uma pessoa. E o que salvação nos leva a fazer? A obedecer a Deus. Noé não foi salvo pela sua obediência, mas pela sua fé em Deus. Ele obedeceu e tornou-se um instrumento, um catalisador da salvação de outras pessoas. Quantas pessoas foram salvas? Sabemos que, ao fim do capítulo 5, Noé tinha 3 filhos: Sem, Cam e Jafé. Então, eram Noé e seus 3 filhos, o que totalizava 4. Noé tinha uma esposa. E hoje aprendemos que cada um desses 3 filhos tinha esposas. Quantas? Como Pedro nos diz em 1 Pedro 3, quando ele usa o mesmo relato para nos ajudar a entender Yeshua, ele fala de 8 pessoas. 8 é o número da redenção. Essas 8 pessoas que escaparam do juízo de Deus o fizeram por causa desta tipologia da redenção. Esse resgate, essa provisão da arca de Deus. Para quê?
para que pudessem vencer o juízo. Veja, é isso que o Messias fez. O Messias recebeu a medida completa do juízo de Deus na cruz. Qual foi o resultado do juízo de Deus? A morte. Mas o Messias venceu a morte. E nós, quando estamos nele, quando nos identificamos com ele como nosso Senhor e Salvador, teremos uma semelhança com sua vida. E o que a Escritura diz? Nossa vida está escondida, mas quando o Messias aparecer no fim dos tempos, assim nossa vida será manifestada. Por causa desta intimidade, desta unidade que temos nele. Então, agora vou concluir dizendo o seguinte. Este livro de Gênesis lança a fundação para entendermos melhor a revelação progressiva da Palavra de Deus. A verdade está sempre lá. Mas por meio da revelação progressiva, entendemos melhor a verdade de Deus. Com qual propósito? Para que tudo o que Ele nos revela, tudo o que Ele nos ordena, nós passamos, sim, a fazer. Assim, encerramos por aqui. Até a próxima semana, quando entraremos em Gênesis, capítulo 7. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.